Shalom Adonai, Shalom, Shalom. Estamos dando início a mais um vídeo, mais um diálogo, mais uma aula, mais um momento juntos. Hoje com uma grande proposta. Estamos iniciando com uma sugestão até do meu ex e presente e eterno, Talmud de aluno, Ricardo Cardoso, lá de Inglaterra, Reino Unido, Londres, que me sugeriu de fazer uma playlist, de história da igreja, tendo em vista que muitas das vezes os livros e todos vamos assim, toda a bibliografia historiográfica da igreja, ela é muito erudita, muito tensa, e até para uma facilitação da compreensão de todo o contexto historiográfico da igreja, é que foi sugerido eu fazer esse projeto dessa playlist. Então estamos iniciando hoje, tá? Uma playlist de história da igreja. Essa vai ser a parte 1. Vamos trabalhar a partir de hoje, iniciando com a primeira perseguição sobre os imperadores, aí no período de 64 depois de Cristo a seguir, tá? Bom, antes de entrarmos, nós queremos estar apresentando para vocês esses 4 livros de minha autoria para você poder estar adquirindo, tá? Esse aqui é o Fundamento Escatológico de Daniel, trabalho com as profecias do profeta Daniel de uma forma escatológica, interpretando-as escatologicamente, segundo a ótica da visão e da corrente e do sistema interpretativo dispensacionalista. Uma excelente obra para você estar adquirindo. Nesta aqui, lançamento pela editora Reflexão, lançamento desse ano 2022, tenho esse livro, Escatologia Pentecostal, um livro que é um verdadeiro tratado, onde eu desenvolvo todo um contexto histórico de como foi construído o pensamento escatológico pentecostal, a partir do sistema interpretativo do dispensacionalismo clássico, depois entramos no dispensacionalismo progressivo, aí vamos conhecer a fundo as correntes oriundas do dispensacionalismo, o pré-milenismo, dispensacionalismo e o pré-milenismo histórico, que é oriundo do dispensacionalismo progressivo. E na sequência vamos ver os métodos utilizados para interpretar as abordagens escatológicas e as abordagens escatológicas, como é que surgem, como é que são construídas dentro dessa proposta, dessas correntes que são utilizadas pelos pentecostais. E depois entramos nos fundamentos teológicos da escatologia pentecostal e, por fim, como é construído esse pensamento escatológico. Um excelente livro para você estar adquirindo. O outro é o Teologia Bíblica do Antigo Testamento, um livro para você ter uma visão micro e macro do Antigo Testamento, no aspecto teológico. Esse aqui é um livro também extraordinário, Hermenêutica Pentecostal. Trato aqui nesse livro sobre o movimento pentecostal desde as suas raízes. Depois entramos na sua metodologia hermenêutica, como que ele interpreta, como o pentecostal interpreta as escrituras, não é? Na sequência, aí vamos ter o fundamentação teológica, como é que são construídos os fundamentos teológicos, e por fim, como é construído todo o pensamento do pentecostal, tá? É uma obra singular para quem está estudando a teologia pentecostal. Muito bem, para adquirir, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Anote aí, 62 981 09 17 77. Muito bem. Vamos então trabalhar com essa primeira parte, essa primeira aula, falando aqui sobre a primeira perseguição sob os imperadores, ano 64 depois de Cristo. Quando o cristianismo, tá, ele começou a encontrar e direcionar o seu caminho até Roma, através lá
iniciando quando o apóstolo Paulo, né, chega a Roma, e ali ele inicia esta implantação e ação missiológica em Roma, sem dúvida deve ter sido e foi primeiramente levado por alguém que tinha sido convertido por meio da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Bom, então um pouquinho antes de Paulo já tinha sido Roma visitada, já tinha sido Roma é, é, alcançada, não missiologicamente, mas visitada, feito primeiros contatos, tá? E dentre desses ouvintes, nós temos até expressamente mencionados em Atos 2:10 alguns forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, que participaram do evento Pentecoste porque estavam lá do lado de fora e viram todo o acontecimento. E Paulo, em sua epístola àquela igreja, ele também, inclusive, faz menção, ele dá graças a Deus, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, já tinha dado essa menção. E em suas saudações ele fala também de Andrônicos e Júnias, que eram parentes e companheiros de prisão, que eram homens que se distinguiam entre os apóstolos e cuja conversão foi anterior à sua, e eram romanos também. Mas grandes maravilhas tinham sido descritas pelo Evangelho, né? E no decorrer de 30 anos, provavelmente, os cristãos já tinham se tornado um povo marcado, separado e peculiar. Então eles eram agora conhecidos como perfeitamente distintos dos judeus e amargamente regados e até, vamos dizer assim, perseguidos e rejeitados por eles, tá? Os trabalhos de Paulo e seus companheiros, nós podemos ver que durante 2 anos de seu aprisionamento eram sem dúvida abençoados e conduzidos por Deus, para que a conversão de muitos viesse a ser resultada. Tá? Então, o cristianismo ele começou a ser, vamos assim, expandido em Roma, claro, de uma forma mais expressiva, através do trabalho do apóstolo Paulo. Porém, muitos cristãos, logo no princípio dessa travessia, dessa ação missionária, foram perseguidos e foram sacrificados por Nero para apaziguar uma fúria popular e para reconciliar-se também. A proposta era fazer os cristãos se reconciliarem com as divindades que eles tinham rejeitado. Então Nero ele investe uma perseguição, ele decide por uma perseguição contundente contra os cristãos, a fim de, claro, ir ceifando a vida de muitos que vão ser queimados, vão ser executados de uma forma muito mais, vamos, quem sabe, abrangente, tá? Muito mais contundente para poder causar essa investida e uma futura e pretensa morte de muitos de uma forma cruel, onde alguns foram amarrados em postes nas colinas do palácio de Nero e no jardim suspenso ali no palácio de Nero, muitos foram estendidos em postes, seus corpos incendiados para que a luz do fogo fosse vista por várias regiões e multidões que soubessem que aqueles ali era nada mais nada menos que os cristãos, os que professavam o cristianismo sendo queimados. Então, esta foi a primeira perseguição oficial feita aos cristãos e por alguma de suas características ela vai se destacar dentre os anais da barbaridade humana, tá? Ou da barbárie humana. É uma crueldade, uma inventiva procurar novas formas de tortura para saciar esses instintos e propósitos sanguinários de Nero, que foi o imperador mais cruel da história de Roma. Tá?
os calmos, pacíficos e inofensivos seguidores de Cristo eram costurados, só para vocês terem ideia, nas peles de feras selvagens, rasgados por cachorros, outros eram envoltos em um tipo de roupa coberta com cera, piche e outros materiais inflamáveis, tendo uma estaca debaixo do queixo para mantê-los na vertical, sendo então incendiados quando chegava a noite, para que servissem de tochas nos jardins públicos, né, para divertimento dos populares. Nero empresta seus próprios jardins para tais exibições dessas atrocidades, dando entretenimento ao povo através desses sacrifícios, e ele tomava parte ativa nos seus próprios jogos, que algumas vezes se misturando à multidão a pé, às vezes até assistindo o horrível espetáculo de suas carruagens, tá? Que era algo que para eles era um espetáculo, era uma atração que reunia a multidão para ver. Tá? Mas o povo, mesmo acostumado a essas execuções públicas e esses espetáculos de gladiadores, eles começam a compadecer-se pelas crueldades sem precedentes que são infligidas contra os cristãos e começam a perceber que os cristãos sofriam não pelo bem público, mas para gratificar a crueldade de um monstro. Contudo, por mais terrível que fosse essa morte, ela logo terminaria e para os cristãos, sem dúvida, seria então o momento mais feliz de sua existência. Muito tempo antes que as luzes se apagassem no jardim de Nero, os Marte já tinham chegado ao seu lar e descansavam nesse florescente jardim das eternas delícias de Deus no paraíso, aguardando então pelo dia do soar da última trombeta. Já estavam no paraíso aguardando esse momento. Embora os historiadores não venham entrar, muitos deles, né, com essa particularidade e trazer esses relatos com toda a peculiaridade, é importante trazer porque é algo que faz parte dessa elucidação do contexto histórico do cristianismo. Então, perto do fim do reinado de Nero, como imperador, os cristãos eram obrigados, sob as quais as mais pesadas penas, até mesmo de morte, a oferecer sacrifícios ao imperador e aos deuses pagãos. E embora esses decretos estivessem em vigor, a perseguição deveria ter continuidade. Então, após a morte de Nero, a perseguição vai cessar e os seguidores de Jesus vão desfrutar de uma relativa paz até o reinado do Domiciano, um imperador que vai ficar só um pouco atrás de Nero em termos de maldade, mas enquanto isso nós devemos mudar de assunto por um momento e tornar essa nota de cumprimento de um dos avisos mais solenes do Senhor como a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, ela vai ser conduzida à dispersão dos judeus e à total destruição da sociedade e templo. São os próximos eventos que vão ser constatados e visualizados e vislumbrados dentro do contexto histórico do cristianismo. Tá? Então, os discípulos, antes da morte e ressurreição de Cristo, eles eram fortemente judaicos e em todos os seus pensamentos, em todas as suas articulações, eles eram considerados judaicos helênicos, então judeus helenistas. Né? Eles conectavam o Messias ao templo e os seus pensamentos eram que ele deveria libertá-los do poder dos romanos e que todas as profecias sobre a terra, as tribos, as cidades, os templos seriam cumpridas. Mas os judeus em si, aqueles judeus mais, vamos assim, os de sem ser helenistas, os autênticos, né? Os autênticos, eles rejeitavam o próprio Messias. E, consequentemente,